Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu estou te trazendo um tutorial bem simples sobre um dos nossos arquivos para download gratuito lá no blog do Excel Descomplicado. Vou te falar um pouquinho sobre a Agenda 2022 diária em Excel que você pode baixar, como eu disse, gratuitamente. É só acessar o link na descrição do vídeo, você vai ser direcionado ao nosso blog e lá você pode fazer o download do seu arquivo sem se inscrever, sem pagar nada por isso e já começar a usar, tá bom? Eu vou dar uma breve explicação aqui sobre essa Agenda 2022 porque ela é um pouco diferente das versões anteriores que eu costumava disponibilizar para download. Essa é uma versão um pouquinho mais personalizável e também um pouco mais limpa. Veja bem, eu vou começar a te explicar aqui dentro do Excel, ok? Então a gente vai dar uma navegada aqui dentro das planilhas dos meses. Eu vou te explicar como fazer a configuração necessária para que você consiga utilizar a sua agenda de forma mais personalizada. E também depois eu vou te explicar como utilizar ela, né, a compatibilidade dela com o LibreOffice, caso você use esse programa. E também com o WPS Office, caso você utilize esse programa em vez do Excel. E também com o Excel Online, tá joia? Para você fazer compartilhamento em tempo real e também editar a sua planilha no próprio navegador, ok? Bom, primeiramente, quando você baixar sua planilha, você vai abri-la e a primeira planilha, né, a primeira planilha dentro da sua pasta de trabalho será essa planilha aqui config, né, de configurações. Aqui você vai definir algumas configurações. Obviamente, essas configurações já vêm preenchidas com a formatação padrão, mas você pode alterá-las depois e eu vou te explicar como fazer isso e como isso vai interferir no funcionamento do seu arquivo, tá bom? Aqui a gente tem então 12 planilhas, tá? Todas destacadas aqui de amarelozinho. Então aqui na planilha de janeiro, por exemplo, você vai ter o mês aqui, janeiro de 2022, uma lista de horários aqui que você pode personalizar, já vou te explicar como fazer isso. Aqui os dias do mês, aqui os dias da semana desse mês e aqui você pode personalizar a categoria desses dias. Eu vou te explicar como isso funciona também. Tá joia? Bom, primeiramente a gente tem aqui na planilha de janeiro, né, se você passar aqui ó, a nossa barrinha de navegação para o lado direito, você vai conseguir perceber, né, você vai perceber que os dias vão andando até o dia 31, obviamente, de janeiro, mas o meu horário permanece intacto aqui, para você não perder ele de vista, tá? E se você descer a sua planilha, o seu cabeçalho permanece intacto aqui também, para você não perder ele de vista. Ok? Com os dias da semana. E eu tenho aqui planilhas, eu tenho aqui células, né, que vão até, um preenchimento, na verdade, né, que vai até a célula número 100. Eu acho que é mais do que suficiente, tá? Mas isso vai depender muito do horário que você for utilizar, ok? E agora eu vou te mostrar como você personaliza essa faixa de horários aqui. Assim que você baixar seu arquivo, ele já virá com uma faixa de horários pré-definida, no nosso caso aqui, iniciando às 7 horas e terminando às 17 horas com intervalo de 15 minutos, mas eu já vou te explicar aqui agora como você pode fazer diferente, tá? Se você quiser, o primeiro passo, se você quiser deletar tudo isso aqui, você pode selecionar todos esses horários aqui dentro da planilha, apertar um delete para deletar todos esses horários. Perceba que quando você deletar os horários, a área de agendamento também vai sumir. Então todas as bordas e as cores aqui vão sumir, ok? Não tem problema, é assim mesmo, porque essas bordas só vão aparecer de acordo com a quantidade de horários que você tiver, para não ficar aquela coisa meio feia, cheia de bordas, de células inúteis ali em branco, sem uso algum, tá bom? Então o que você tem que fazer aqui primeiro é colocar o seu primeiro horário, respeitando, claro, o formato de horário. Então vamos supor que você vai começar a sua agenda a partir das 8 horas, tá? 8:2.00. Então aqui a gente tem 8 horas, perceba que o Excel já montou a primeira linha para mim de agendamentos. E aqui na segunda você vai colocar o segundo horário para o Excel entender qual é o intervalo que você deseja, tá? Então, por exemplo, 8:30, ok? Então o Excel aqui a partir desse momento já vai entender que você quer um intervalo de meia hora. Basta que você selecione as duas primeiras células. E aí, com as duas selecionadas, você clica aqui, ó, nesse quadradinho verde aqui embaixo, clica, segura clicado, tá vendo que o cursor do mouse vai assumir a forma de uma cruzinha preta bem pequenininha, clica, segura clicado e arrasta. Conforme você for arrastando, o Excel vai mostrando do lado, né, numa caixinha, o horário daquela célula específica, ok? Então, se eu parar aqui, por exemplo, meu horário chega até 12:30. Então, vamos supor que você queira até às 18 horas, tá? Então, vamos parar aqui na célula 25. Para e solta. A partir do momento que você soltar, veja que o Excel fez esse padrão para você, ok? Então a gente iniciou das 8 e foi passando de meia hora até chegar às 18 horas e automaticamente ele já inseriu as bordas e as cores nessas células que estão preenchidas com horários. Nas células que não têm horários, o Excel não vai colocar absolutamente nada, tudo bem?
Como é que funciona então aqui, Edu? Basicamente você vai usar a planilha para fazer agendamentos. Então vamos supor aqui que na segunda-feira, às 9 horas, então a gente tem aqui a Gabriela, ok? Então você pode clicar aqui dentro, colocar seus agendamentos, tá? Da forma como você preferir. E você pode, inclusive, fazer formatações aqui dentro também, tá? Então você pode colocar negrito, pode trocar a cor da fonte, tá? Pode aumentar a fonte se você quiser. Dentro da área de agendamento, essa formatação está liberada. Ela só não está liberada para algumas áreas da planilha, por exemplo, aqui, né? Se você tentar editar algumas áreas da planilha aqui em cima, você não vai conseguir, porque justamente essas são áreas estruturais que fazem com que a planilha funcione corretamente. A gente sempre vai ter do dia 1 até o dia 31, não tem como mudar. E o dia 1 do ano de 2022, né, de janeiro, dia 1º de janeiro, sempre ele será sábado e a gente não tem como alterar isso, tá? Então essas células aqui que fazem parte da estrutura e do funcionamento da planilha estão bloqueadas para edição, até porque você não precisaria fazer nenhuma modificação nelas. No entanto, se você quiser, existe uma versão desbloqueada da agenda para que você baixe também lá no site do Excel Descomplicado e aí fica por sua conta, tá? As modificações ficam por sua conta, se você quiser personalizar mais ainda, mas eu recomendo que você só faça isso se tiver um bom entendimento de Excel. De preferência, sempre prefira a versão padrão da sua agenda, tá? A bloqueada, apenas com o horário de agendamento aqui e os campos de agendamento liberados. Você consegue perceber aqui que dentro das minhas escalas de dias, né, eu tenho essas coresinhas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui no dia 1º de janeiro de 2022, num sábado, feriado, tá? Todos os feriados nacionais brasileiros já estão pré-configurados. Então, se você vier aqui na planilha de maio, por exemplo, o 1º de maio já está configurado. Se você vir aqui em setembro, então, 7 de setembro, por exemplo, é um dia que já está configurado como feriado. No entanto, você pode pegar qualquer dia aqui da sua planilha, vamos pegar aqui em julho, terça-feira, na sua cidade, no seu estado, é feriado, você clica aqui na faixinha do regular e troca para feriado. E aí, no caso, a sua planilha muda de cor aqui. Isso não impede que você faça agendamentos, tá? Você pode fazer agendamentos normalmente, digitar normalmente dentro dessa faixa aqui, tá? Mas apenas para personalizar a sua planilha. E aqui dentro desses horários, deixa eu afastar um pouquinho mais ali, só para a gente pegar um espaço mais em branco. Aqui dentro dessa categoria de dias, você consegue ver que eu coloquei algumas categorias já prontas, tá? Então a gente tem aqui o regular, que são os dias regulares mesmo, os dias comuns, tá? Fechado, eu coloquei padrão para sábado e domingo, mas você pode alterar também. Feriado, como a gente já viu. Eu tenho aqui uma corzinha para folga e uma corzinha para outro. No entanto, você pode mudar completamente esses nomes dentro da planilha de configurações, tá? Então aqui eu tenho o regular, que é o dia padrão, por isso ele está em negrito. Então o regular vai receber essas cores que você está vendo aqui, tá? Essa faixa de cores aqui, começando daqui de cima para baixo. Então as 3 primeiras do cabeçalho e a última cor se refere ao preenchimento do campo de agendamento, tá? Então fechado a gente tem esse tom de vermelho e assim por diante. Se você quiser, por exemplo, em folga, vier aqui digitar outro termo, por exemplo, você não quer esse termo folga, você quer colocar, por exemplo, não sei, recesso, tá? Vamos colocar recesso aqui, tá? Recesso vai ficar roxinho. Então, qualquer planilha que você vier, vamos vir aqui na planilha de junho, por exemplo, e aqui você consegue perceber que agora você tem a opçãozinha recesso dentro da nossa listinha. Se você clicar em recesso, ele vai ficar roxinho, tá bom? Então, aqui dentro da planilha de configurações, você define aqui quais são os seus tipos de dias e os dias que você definir aqui receberão essas cores que estão aqui do lado, ok? E aqui nas configurações você também consegue definir se você deseja destacar com essas cores a coluna completa, como a gente está fazendo aqui, né? No caso, é toda a nossa coluna destacada até o último horário que você definir, ou se você deseja destacar apenas o cabeçalho, tá? E você pode escolher aqui apenas o cabeçalho, e aí nesse caso apenas o cabeçalho será destacado em todas as planilhas, ok? Então a gente tem aqui todas as planilhas apenas com o cabeçalho destacado, mas o campo de agendamento permanece em branco em todas as colunas de todos os meses. Como eu sempre digo, é uma planilha simples, apenas para agendamento, e ela foi desenvolvida com o intuito de ser compatível com o máximo de serviços possíveis, ok? Então essa planilha vai funcionar em outras plataformas também. Deixa eu só voltar aqui na planilha de configurações para te falar sobre a última configuração, que é a exibição dos dias da semana, tá? Então, por padrão, você consegue ver os dias da semana sim. Tá? Todos completos e com letra maiúscula, mas se você quiser trocar, existem outras opções aqui, por exemplo, apenas a inicial maiúscula, e aí como você consegue perceber aqui no cabeçalho que todos os dias da semana agora aparecem com inicial maiúscula apenas. Você consegue trocar também aqui
para tudo minúsculo, tá joia? Então a gente pega aqui qualquer planilha e vê que os dias da semana estão todos minúsculos, ou então para abreviação com 3 letras, né? Então DOM, SEG, TER e assim por diante, se você preferir dessa maneira, tá joia? Que é a maneira padrão dos calendários. Mas isso fica a tua escolha. Qualquer modificação que você fizer aqui na planilha de configurações se refletirá em todas as 12 planilhas aqui do mês de do ano de 2022. Beleza? Basicamente é assim que funciona a sua planilha. Obviamente você vai ter que fazer essa configuração aqui dos horários para todas as planilhas, até porque pode ser que em algum momento, em algum mês, você mude, né, esse intervalo de horários e também o horário de abertura e o horário de fechamento. Isso, no caso, falando de negócios, né? Mas você pode utilizar ela também para outros propósitos, pessoais inclusive, por exemplo, para agendamento de estudos, né? Mas enfim, tudo que você fizer aqui nessa planilha vai se refletir nas demais e você pode personalizar os horários conforme você preferir e também as cores que serão mostradas aqui e a forma como você quer categorizar os seus dias fazendo a escolha através dessa listinha aqui. Tudo bem? Bom, e como eu disse para você, ela também é compatível com outros softwares, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, a planilha aberta no LibreOffice. Então, no LibreOffice ela funciona perfeitamente também, você pode fazer as definições que você preferir aqui, destacar com coluna completa ou destacar apenas com o cabeçalho. Se você quiser mudar aqui, ó, apenas cabeçalho, você consegue perceber que apenas o cabeçalho vai ser destacado aqui, tudo jóia? E ela funciona perfeitamente dentro do LibreOffice. Todas as configurações aqui que você encontra dentro do Excel vão funcionar aqui também. A única diferença é que aqui ela não está reconhecendo as coresinhas das minhas guias de planilhas, tá? Mas não vai fazer tanta diferença isso para o funcionamento da sua planilha. O restante está tudo funcionando perfeitamente. Dentro do WP Office você também consegue fazer as mesmas configurações que você utiliza no Excel. Perceba aqui que a nossa planilha está funcionando normalmente, com todas as nossas configurações, os horários bonitinhos, o preenchimento, e você consegue, por exemplo, trocar aqui os dias da semana e também, por exemplo, destacar com cores apenas o cabeçalho, tá joia? Então, tudo funcionando perfeitamente, completamente compatível. E ela é compatível também com o OneDrive, tá? Com o Excel Online. Se você tiver o Excel Online se você tiver uma conta Microsoft, né, e utilizar o OneDrive, o Excel Online, você consegue abrir ela lá também. Você pode acessar o seu OneDrive e fazer o upload do seu arquivo, né, dentro das suas pastas ali. Você vai clicar aqui em carregar, por exemplo, e fazer o carregamento do seu arquivo. Ou então, se você tiver o OneDrive instalado no seu computador, basta que você jogue o arquivo lá dentro e aí você consegue acessá-lo pelo navegador. Ok? Então todas as configurações também funcionam dentro do Excel Online, porque ela é totalmente compatível. É uma planilha que não tem macros, não tem VBA, é simplesmente Excel genuíno, portanto é muito mais compatível com a maioria das plataformas, ok? E dentro do Excel Online, né, dentro do OneDrive, existe um recurso muito interessante que é esse recurso de compartilhamento, né, da sua planilha. Então, se você clicar aqui em compartilhar, por exemplo, você pode você pode enviar essa planilha para uma pessoa e ela pode editar ou apenas visualizar o seu arquivo, tá? Então, por exemplo, aqui nas configurações de link, deixa eu fazer de novo para você, tá? Clicar em compartilhar aqui. E aqui, ó, nas configurações, qualquer pessoa com link pode editar. Você pode, por exemplo, trocar para não permitir a edição, apenas para visualização. Mas se você tem uma equipe que ao mesmo tempo vai editar para você e ao mesmo tempo visualizar, você pode marcar aqui a permissão de edição ou apenas de visualização. Definir uma data de validade e uma senha se necessário. Ok? Qualquer pessoa com o link indica que você vai passar esse link para uma pessoa e qualquer pessoa que contém esse link pode fazer as modificações. Ou então você pode especificar pessoas. Ou seja, colocar o e-mail de algumas pessoas para que somente elas tenham acesso ao seu arquivo e consigam editá-lo ou visualizá-lo, se você desmarcar essa opção aqui de edição. Tá joia? Mas para que isso é legal, né? Por que isso é legal? Você pode copiar o link, por exemplo, ou mandar por e-mail para alguém, tá? Inclusive enviando uma mensagenzinha. Por que isso é legal? Porque dentro do Excel Online você consegue fazer o compartilhamento em tempo real, né? Então você consegue modificar o seu arquivo aqui, enquanto outra pessoa está modificando esse mesmo arquivo em outro computador. Né? Então você consegue ter acesso a todas as informações em tempo real, muito útil caso você precise de uma agenda bastante dinâmica, alguém agendando coisas para você, agendando compromissos para você e você visualizando esses compromissos agendados em tempo real. Muito bacana também, caso você tenha esse arquivo dentro do seu OneDrive no computador, edite ele no computador e precise ver ele em outro local, no trabalho ou no aplicativo do Excel também.
porque a agenda também é 100% compatível com o aplicativo do Excel para celular. Então você consegue editá-lo de várias maneiras e também através do compartilhamento fazer com que essas modificações sejam aplicadas em tempo real para todos os usuários. Bem, espero então que o arquivo seja útil. Como eu disse para você, link para download na descrição do vídeo, só clicar e baixar. Caso tenha dúvidas, é só ir deixar nos comentários do vídeo ou então entrar em contato com a gente, com o Excel Descomplicado. E lembrando que na sua planilha, caso você tenha alguma dúvida em relação ao funcionamento da sua planilha, basta clicar aqui no tutorial em vídeo para que você seja redirecionado a esse vídeo explicando todos os detalhes do seu arquivo, tudo bem? E a gente tem alguns outros links aqui do Excel Descomplicado, caso você queira acompanhar a gente em outros canais para aprender um pouquinho mais de Excel e ficar por dentro também de outros arquivos que a gente vai disponibilizar aí com o tempo. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.